Olá, Olá, tudo bem, Nath. Mimi? Oi, Amandinha, tudo bem? Tudo e você? Bem, também, bem pontual, Estamos aqui. né? Primeiro, boa noite a você, quem está aqui entrando na nossa live. Eu gostaria de agradecer você, Amandinha, e dizer que nós estamos na primeira live do mês de março, que este mês aqui no Desafio da Imigrante vai ser um mês muito especial. Nós iremos receber várias imigrantes, várias mulheres que saíram do Brasil e migraram para a Europa, Estados Unidos, Japão. E você está abrindo aí a Que nossa. privilégio! Muito obrigada pelo Ah, convite. Fico muito feliz e imagina. honrada. E um beijo para Que todo mundo, os nossos privilégio. seguidores aqui que estão entrando. Oi, todo mundo. Olha, Bastante lembrando, ouvinte do podcast, eu tô vendo aqui, ó. Bastante ouvinte. O Júnior, o Marlon, bastante gente. que legal, sejam bem-vindos. Olha, Sara será uma das nossas convidadas deste mês de março, a nossa convidada da Suíça. Que legal. E eu quero falar para vocês, mandem perguntas, tá? É porque desde o papo rola aqui, né, Amandinha? E aí a gente se Uhum. empolga e acaba, né? Mas olha, mandem perguntas, deem coraçãozinhos, sigam a Amanda, sigam a mim, né? Todo mundo aí, Uhum. olha, porque vai ser bem especial esse mês, né, Amandinha? Vai, com certeza. Muitas lives imperdíveis de mulheres batalhadoras, imigrantes e que tem muitas histórias Exatamente. para compartilhar. Se você está no Brasil ou em qualquer outro lugar, né, do mundo e pensa em vir para Portugal, Suíça, né, vários países aqui da Europa, é, vai ter um mês assim para você ouvir bastante história assim, das pessoas, né? Eu acho que não importa muito, sabe, o Mimi, o destino. O que importa mais É, é as histórias que a gente tem para compartilhar são muito parecidas, né? Porque é aquela exato. ansiedade de migrar, ansiedade de dar certo, Uhum, ansiedade de morar fora, de se adaptar, né? Saber se a gente vai exato. conseguir gostar do país, se a gente vai ter amigos, se a gente vai se adaptar, se vai ter emprego. Então, assim, são muitas dúvidas que surgem quando a gente quer morar fora, né? Com certeza, sim. É, vamos começar por quanto tempo, né? Você está aqui na Europa, aí em Então, Portugal. eu moro em Portugal, né? Eu moro na Europa há 8 anos. E em Uhum. 2019 nós nos mudamos para Inglaterra. Nós moramos lá durante 6 meses. Então, são 8 anos aqui na Europa, Portugal e Inglaterra. Tenho Que essas duas legal. experiências, né? E É. nós viemos para fazer um mestrado aqui em Portugal. E nós tínhamos quatro Aham. cidades para escolher, né? Primeiramente, o Claudinho, meu marido, ia fazer o mestrado sozinho. E Aham. aí a gente estava na dúvida, né? Se a gente fazia, se ele fazia em Lisboa, em Coimbra, em Vila Uhum. Real ou em Braga. E aí, por Uhum. sorte, nós assim, vamos para Braga, porque a universidade tem uma boa reputação no curso, né, que nós desejamos, da área de comunicação. Uhum. Muitas pessoas já haviam falado da Universidade do Minho para gente, que era uma boa universidade. E Uhum. aí, nós pesquisando, vendo o preço das mensalidades e tal, escolhemos Braga para morar. E aí, depois que o Claudinho entrou no doutor, eu também fiz o mestrado, né? Fiz o mestrado em Ciências da Comunicação, o mesmo mestrado que ele, Uhum. em 2015. E em Uhum. 2017 terminei o mestrado e tive minha filha aqui em Portugal, né? Nós planejamos, ali eu tive com Legal. 30 anos, eu tive a minha filha. Hoje agora eu vou fazer 35, Uhum. agora dia 12 de março, e no mês da mulher. E aí em Verdade. 2019 surgiu a oportunidade, né, do Claudinho fazer uma parte do doutorado dele na Inglaterra, fazer uma formação no exterior, né? Podia sair de Aham. Portugal e podia escolher um país, né, que fosse Uhum. aceito numa universidade para ele fazer uma parte da pesquisa dele. E aí nós tínhamos Uhum. algumas opções, mas nós gostaríamos de um país de língua inglesa. E aí nós escolhemos a Inglaterra, né, por ter ótimas universidades e por ser uma experiência completamente diferente, né, de Portugal. E escolhemos a Verdade. Inglaterra e fomos de mala e cuia, com um cachorro, com dois cachorros, com uma filha bebê, e fomos. Ó, família toda, os Família pets, a toda, filha, todo mundo. todo Que mundo, sim. legal. É. E assim, Amandinha, eu queria que você contasse um pouco. O nome da nossa live e do nosso mês será Ser Imigrante e Mulher aí nos países, né? Como é ser imigrante e mulher em Portugal?
Olha, é difícil responder essa pergunta, né? Olha, eu sei que assim, existe preconceito, eu já passei por preconceito também. É, Uhum, então, assim, é complicado porque tem uma fama muito complicada das brasileiras, né, aqui em Portugal, por conta da imigração que havia na década de 80, 90, né? Era uma imigração uhum, diferente do que é hoje. Atualmente, muitas mulheres vêm para Portugal para estudar, né? uhum, E para trabalhar, e para criar os filhos, né? Para ter a família, vem com o marido. Mas é uma imigração uhum, diferente. Hoje em dia é muito mais qualificada. Mas uhum, ainda tem o estigma, né? De como era nas outras décadas. E isso uhum, complica um pouco a nossa fama, né? Aqui em uhum, Portugal. Então, eu não posso dizer para vocês que não existe xenofobia, que não existe preconceito, porque existe, né? Por parte de algumas uhum. pessoas. Não são todos os portugueses. A maioria dos portugueses gosta dos brasileiros. E depois que você conquista, Uhum, que você faz amigos, você se sente em casa. Até a gente ouve uhum. muito, assim, uns amigos falando: ah, mas vocês são brasileiros diferentes. Não, é porque eles nos conhecem, né? É É. aquele estigma que a gente tem quando antes de conhecer uma Uhum, pessoa, né? A gente tem aquele uhum, pré-conceito. Será que eu posso confiar naquela pessoa? Né? uhum, Então, o que acontece também, e nós já ouvimos várias histórias aqui em Portugal, é de brasileiros que alugaram imóveis, né? Sejam homens ou mulheres, e deram uhum. um golpe, foram embora, né? Do apartamento, Ah, levaram as coisas, ou nunca pagaram a renda, né? Os uhum. aluguéis. Então, isso queima o filme de nós brasileiros e prejudica muito a nossa reputação no exterior. Então, É, mas esse é um receio muito grande, né? Assim, de a gente conseguir uhum, quebrar essa barreira do preconceito e mostrar que nós somos diferentes, que nós somos honestos, que nós somos batalhadores, que nós viemos para Portugal para uhum, melhorar o país, que nós gostamos do país, que nós queremos criar nossa filha aqui, que nós queremos ter uma vida diferente do que a gente tinha no Brasil, principalmente fugindo da violência, né? é, Até uhum, isso aparece muito na tese do Claudinho, de mestrado, que ele fez sobre isso, né? Sobre uhum, os brasileiros aqui em Portugal. E uhum. um principal motivo que traz os brasileiros para morar em Portugal não é nem a questão da língua, é realmente a questão da violência, né? Fugir da violência. Nós sabemos de Uhum, muitas pessoas que tiveram episódios traumáticos no Brasil, de uhum, assaltos e tudo isso, e no mês seguinte mudaram de país, uhum, né? uhum. Por quê? Porque quiseram sumir de lá, né? Porque tiveram um Uhum, momento traumático. No nosso caso, nós nunca tivemos nenhum momento traumático assim de violência no Brasil, uhum. mas a gente buscava um lugar melhor para poder, já pensando, né, que a gente queria ter uma família, queria ter filhos, e Portugal foi para a gente uma porta de entrada, né, para morar fora, e nós nos apaixonamos. É, imagino. Eu acredito assim, essa questão assim que você falou de brasileiros que deixam uma imagem um pouco, né? Assim, mal na fita. Uhum, complicada. É, eu acho que é uma porcentagem, assim, fazem, mas não é uma porcentagem enorme. Eu acho que tem muito mais brasileiro que vem para somar do Uhum, que esses que vêm para, né? É que eu acho também já tem aquele estereótipo, vem do país de terceiro mundo, né? uhum, Isso vai cair por terra em algum momento. E aí algumas pessoas dão essas mancadas, assim, né? E aí fica meio assim fica manchado, né? A nossa fica. imagem. Assim, parece que a gente tem que estar sempre provando, não, nós somos bons, legais, Uhum, merecemos posto de trabalho, essas coisas assim. uhum, Mas eu acredito que também isso aos poucos vem mudando. Como você disse, com essa nova imigração, de pessoas que vêm para estudar, ou mesmo que em casa. Bom, eu assim, eu não tenho essa experiência aqui na Suíça de brasileiros que passaram a perna de alguma forma, mas a gente tem talvez um pouquinho de comportamento, assim, sabe? Assim, uhum. porque, obviamente, estou te dando um pouco a minha vida de ser imigrante na Suíça. Claro, Acho que é legal a gente trocar essa trocar, figurinha. claro. É, é, alguns costumes que no Brasil é normal, mas daqui talvez não seja, né? Porque, como você sabe, na Europa eles já são um pouco mais introspectivos, né? Uhum, Aqui sim, nos mais países do fechados. norte, Uhum, então, mais ainda, né? uhum, E aí aqui nós temos assim um pouco essa questão assim que
de alguma maneira, não é uma coisa assim negativa, mas tem gente muito aberto, né? Fala bastante, fala alto, ou é um pouco assim, gosta mais de comemorar do que ele. Nós somos um país que comemora, né? Que Sim. gosta de. Eu, por Nós somos exemplo, latinos, né? A gente gosta de é, tocar nas pessoas, de falar é, alto, né? De se exato. divertir, Uhum, né? É bem isso. diferente, né? Como E, eles são, né? exato. E aí eu percebo que para eles talvez nós somos assim um pouco exagerados, né? Mas, conforme, como você disse, conforme eles vão te conhecendo, eu, por exemplo, no trabalho, eu sou muito falante, né? E no começo, assim, as outras funcionárias. Hoje, não. Até vamos, a gente vai jogar boliche junto, se fala, sabe? É assim, é o conquistar, né? Uhum, sim. É quando a gente vem morar fora, a gente tem que mostrar. A gente não tem nosso histórico, né? Nossa bagagem. As pessoas não nos conhecem. Então É, a gente tem que provar o tempo todo de que a é. gente é bom, que a gente é honesto, que a gente Uhum, vale a pena, né? Ser amigo. Então, assim, é, a gente tem que estar muito aberto a esse novo, né? Aos novos é. desafios e abrir o coração para fazer novos amigos. Se você vem Uhum, fechado para o exterior e não quer conversar com as pessoas, não quer falar com ninguém na uhum. fila do mercado, na fila do pão, ou no trabalho, ou no colégio, é muito complicado. Se você com seu É. vizinho, né? Porque assim, a gente Uhum, precisa de amigos locais. A sim. gente precisa. Não tem como a gente Uhum. ser feliz morando no exterior sem conhecer ninguém. A gente Sem precisa pelo menos chegar, de uma pessoa de confiança que possa te exato. explicar numa situação de emergência, que possa dizer qual que é um hospital que você deve ir, que possa te ajudar num Uhum, momento difícil, né? Então, para aprender também os hábitos culturais, saber como as pessoas se comportam, poder ir na casa de uma pessoa local, né? Na casa de um português de exatamente. verdade, comer comida tradicional. E aí Se você vai envolver na sabendo como se cultura, né? comportar, né? Tu vai aprendendo como se comportar. É, exato. Se envolver na cultura do país, né? Não ficar só Uhum, assim ali no meio brasileiro, assim. E eu acredito, é uma impressão, tá? Me corrija, amanhã se eu estiver errada. Mas, por exemplo, se você migra para Portugal, é um pouquinho mais, um pouquinho, tá? Também é tão difícil quanto, mas pelo idioma é um pouquinho mais fácil. Nós que migramos assim, você viveu na Inglaterra, mesmo que você falar inglês, você foi. Deve ter sido um pouco, pelos podcasts que eu ouvi de vocês, tinha algumas coisas, mesmo você falando inglês na Inglaterra, que eram diferentes para você, né? uhum, Então, eu acredito que quem migra, assim, tem que aprender um novo idioma, leva um choque, né? uhum, com Leva certeza, um. sim. Nós Mas temos seguidores consegue. que nós temos seguidores que moram no Japão, na Suécia, né? Vocês aí na Suíça, né? É. Eu tenho amigas também que moram na Suíça, então Aham. com certeza o idioma é uma barreira inicial para você conseguir se abrir, né? Porque assim Uhum. você às vezes tem vergonha de tentar falar com uma pessoa local porque você ainda não sabe o idioma, ou ainda está aprendendo e fica um pouco Uhum. mais receoso, né? Exato. E graças a Deus, com o inglês, para mim foi muito fácil, porque foi mais fácil, porque eu já sabia falar o idioma e eu Uhum. tentava muito conversar com as pessoas, apesar de eles serem fechados, eu tentava, né? Então, mas assim, às vezes era aquela conversa rápida, só small talk, assim, né? Bem rapidinho, Uhum. só ali no caixa do mercado, mas você não conseguia se aprofundar. Foi muito difícil de fazer amigos, muito difícil de fazer Entendi. amigos. E isso eu sentia muita falta na Inglaterra, assim, Uhum. porque aqui em Portugal, o povo é muito mais caloroso, né? Portugal, Espanha, Itália, né? Os países aqui do sul. A Grécia eu não conheço, mas com certeza também o povo é mais aberto, né? Os países Muito. aqui do Mesmo que sul da você não Europa. fala grego, é sempre um sorriso no rosto. É um dos meus destinos preferidos de férias, é a Grécia. Então, Eles são assim, é muito, muito diferente, gente né? Dos boa. países mais frios, né? Os países nórdicos, É. os países do norte da Europa também. E Uhum. também, por conta do clima, as pessoas estão menos na rua, estão menos abertas, né? A Uhum. conversar, as pessoas ficam mais É. em casa, o dia acaba mais cedo, né? Então, tem Exato, é. países na Europa que são 6 meses de frio, de neve, Uhum. e que você acaba ficando muito mais tempo em casa, convivendo muito É. menos com outras pessoas, socializando menos. E isso faz falta pra gente que é do Brasil, porque a Com gente tem um certeza. clima, né, tropical, calor. Eu sou do sul do Brasil, né? Sou de Blumenau, Uhum. Santa Catarina. Nós temos inverno, assim, que é rigoroso também, mas são 3 meses, Uhum. né? Não passa mais Ah, disso. tá.
né? Não Uhum. passa disso. Então, Uhum. assim, a gente faz tudo normal, né? E aí, nos Uhum. países que tem neve, para os brasileiros é um pouco mais difícil se adaptar por conta disso, né? Tipo, de ir para Imagino. fora, de ficar ao ar livre, de curtir um jardim, de fazer amigos, fazer um churrasco. A gente sente falta disso, né? É. Amandinha, uma coisa que eu... Assim, vamos fazer um pouquinho a linha do tempo. Aí o Claudinho veio, né? Uhum. Primeiro, ele já falou aqui nas lives e também fala no podcast. Aliás, vamos aproveitar, fala do seu podcast, eu adoro. Eu vou ouvindo o caminho do trabalho. Aquele assim da Inglaterra, eu paguei o mico da vida no tempo, porque eu gargalhei muito alto quando vocês falaram daquele senhor assim. E, não, incrível, muito bom mesmo. E conta um pouco essa linha de quando você chegou. Aí você chegou, como foi? Você começou a trabalhar ou só o Claudinho ia para a universidade? Você começou a encontrar teu caminho, o que você ia fazer? Essas coisas assim. Porque, claro que o Claudinho foi um pouquinho diferente, né? Ele já chegou com uma Uma história, ele atividade. já tinha. É. E você, como foi? Se você nunca me contou na live. Então, o Claudinho veio 40 dias antes de mim, né? Ele veio em setembro de Uhum, 2014. uhum, E aí, quando eu vim, 40 dias depois, eu vim com as minhas duas cachorrinhas, né? Até o aeroporto de Lisboa e ele uhum, foi de carro lá me buscar. E aí foi super traumático, assim, a viagem. Foi muito difícil a viagem, porque uma cachorrinha minha veio no porão, né, do avião e uma veio comigo em cima. Então eu estava com muito uhum. medo de que elas não sobrevivessem, de que elas passassem mal e tal, porque são shih tzu, então o focinho é muito apertado. Tem casos, né, de cachorros que morrem no voo, então eu estava muito preocupada. Não dormia a Uhum. viagem toda, além da ansiedade, é claro. É... E aí, quando nós chegamos aqui em Portugal, eu realmente não tinha nenhuma atividade. Nós viemos preparados, né? Nós juntamos dinheiro para ficar um ano sem trabalhar. Na época, Uhum, o euro estava R$ 3,12, né? Então, assim, era muito uhum, mais fácil. A gente conseguiu vender muita claro. coisa, conseguiu juntar dinheiro um ano para vir para Uhum, Portugal. Então, eu tinha esse tempo na minha mente, que eu poderia ficar um tempo sem trabalhar. Mas eu tinha alguns clientes no Brasil, né, de comunicação, né, de uhum, assessoria de imprensa e de redes sociais, que eu continuei trabalhando para o Brasil alguns meses. E aí eu uhum, trabalhei acho que uns 4 meses para o Brasil. uhum, E aí depois eu falei, ah, não, agora eu quero passear um pouco, quero conhecer realmente Portugal, quero viajar, quero descansar um pouco, né? Aí foi bonito, assim, um mês, no máximo. Depois disso eu já tava enlouquecendo. já E foi tava... um Você viu inverno tudo que muito... tinha para ver, você falou, tá bom, Deu, comeu pastel de deu, Belém, bolinho de bacalhau. deu. Já cansei de ficar em casa. E aí, como o Uhum. Claudinho tinha os amigos dele do mestrado, eu ficava em casa sozinha. E foi um inverno muito rigoroso, muito chuvoso. E eu tava assim, sempre de pijama em casa, sem fazer nada. E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer Nossa. alguma coisa. Preciso Uhum. fazer alguma coisa. Senão eu vou ficar louca. Comecei a enviar currículos. Enviei 160 currículos para conseguir um Uau. emprego. E não vinha a resposta. Até que eu decidi fazer um blog de Uhum. viagens. Então eu fiz um blog bem simples, assim, no WordPress, livro de viagens. E comecei a escrever Uhum. um pouco sobre as minhas viagens, dar dicas, né, dos locais que eu ia, onde Uhum. se hospedar, onde comer, um pouquinho das minhas viagens. E aí comecei a gostar disso. E aí o Eric, um beijo pro Eric, se ele estiver me assistindo, o Eric do Eurodicas, um site chamado Eurodicas, me mandou uma Uhum. mensagem me convidando para escrever pro Eurodicas. Uhum. Falou, eu gosto muito do jeito que você escreve, gostaria muito que você escrevesse pra gente. Uhum. E aí, logo já comecei a trabalhar com Neurodicas, isso em 2015, e comecei a produzir conteúdos, né, de viagens e sobre morar fora. Uhum. E isso para mim foi uma experiência fantástica. Trabalhei com ele anos, né, até o início da pandemia, e Uhum. foi uma experiência fantástica. Depois disso, consegui um outro emprego, mais um, né, um freelancer, para trabalhar num site da Suíça, que era Que notícias em legal. português. Isso. E aí Ah. eu ficava o dia inteiro no computador, né, escrevendo Uhum. matérias, mais ou menos o que eu faço hoje, só que hoje eu faço por vagas pelo mundo, né, e Uhum. para alguns outros clientes, mas na época eram só
esses dois, né? O Eurodicas e Uhum. um outro site da Suíça. Ok. E foi muito importante para mim esse aprendizado, porque eu já trabalhava como jornalista, mas não tinha essa experiência de internet, de web, né? Como Uhum. escrever para a internet. E isso Uhum. fui aprendendo, fui gostando, fui gostando. Aí surgiu uma oportunidade, me chamaram para uma entrevista de emprego que eu tinha mandado o currículo muito tempo antes. Trabalhei numa loja aqui em Portugal, uma loja de roupas, durante um Uhum. mês. E foi, assim, uma experiência terrível, terrível mesmo. Sério? Por quê? Sério. Porque bem trabalho escravo, assim, né? Não podia tomar água, não podia fazer xixi, ficar em pé muitas horas, tipo 12 horas, não ganhava hora extra. Não tinha como voltar para casa, porque a gente não tinha carro, não tem mais ônibus aqui em Braga depois das 8h30 da noite. Né? O transporte Nossa. público aqui, ele só funciona até 8h30, depois quase não tem mais ônibus, a maioria das linhas para. Então, era bem Nossa. complicado. E Eu não sei muito quanto é o salário em Portugal, mínimo. atualmente é 705 euros. E você trabalha quantas horas por dia? 12, normalmente 8, né? Mas eu trabalhava 12. Uau! É, era demais, assim, demais. E aí era complicado, porque eu fui contratada como segunda encarregada, que significa subgerente. Uhum. Mas eu não tinha autonomia para fazer nada. O gerente, que era um ex-jogador de futebol, que não tinha estudo, não sabia nada sobre redes sociais, sobre moda, não deixava eu fazer nada, né? Nossa. E aí foi bem complicado, porque assim, eu falei, posso tirar uma foto com meu celular, dizer que a loja abriu, inaugurou para mandar para a marca, que era uma marca internacional, né? Uhum. Multinacional, para eles postarem no Instagram. Ah, não, não, isso não é nossa função, não é nosso papel. Ah, Então, assim, era bem complicado. E foi uma não experiência era seu bem lugar, né? ruim. Foi uma experiência bem ruim, assim, porque eu não tinha autonomia. Um Uhum. pouco de preconceito também por eu ser brasileira, tinha, né? Eu ouvi Uhum. algumas risadas às vezes, por eu não saber o nome de alguma coisa. Por Uhum. exemplo, agrafador, que é o grampeador. Ah, Amanda, passa o Uhum. agrafador. E eu passava outra coisa, não sabia o que era, né? Então tinha Não aquelas tinha o risadinhas. mínimo interesse de te ajudar, né? De... É, aí aconteceu uma situação também bem complicada, assim, bem triste, que uma outra, a gente tinha os guarda-volumes, assim, os cacifros que se chamam aqui, para guardar as bolsas. Uhum. E sumiu 20 euros de uma menina. Uhum. E aí ficou na dúvida de quem era, quem tinha roubado. Ai, E foi não uma outra acredito. menina portuguesa que roubou. Depois foi descoberto. Mas aquela situação chata, assim, né? Porque você é de É, fora, isso é né? Você tem que ficar provando, tá? Não fui eu, o que que tá acontecendo, né? Por que que, né? horrível. Horrível, uma situação Horrível. horrível, sim. Então, só durou um mês essa experiência, porque eu precisava do dinheiro, mas só foi isso, assim, porque falei, não, Eu isso não é para mim. imagino. Eu vou, Porque fo... você eu é vou, super criativa, super comunicativa. Então, se você está num lugar que você não pode florescer, é, se é né? um lugar que ninguém te deixa dar a tua ideia, né? Fazer alguma Uhum. coisa diferente, seguir assim aqueles padrões fechados é bem complicado, assim, né? É. Ainda mais sem treinamento, sem uma boa gerência, assim, alguém que Uhum. te inspire, né? É. Né? Porque assim, tem que ser, tu tem que trabalhar com alguém que tu admire, que tu goste, que tem algo novo para te acrescentar. Quando você vê que você não tem nada ali para crescer, que não vai acrescentar em Uhum. nada na sua vida e você não vai aprender nada, né? É muito difícil, Eu já passei por isso, eu sei como. né? Eu E falei, sabe o que não. era incrível? Eu estava num trabalho ótimo, que eu não ganhava tanto quanto eu fui ganhar no outro, mas aí eu não morava, eu não tinha meu parceiro, eu morava sozinha, mãe solteira, né? E aí eu tive a oportunidade de ir nesse outro trabalho que eu ia ganhar mais, mas eu chorava todo dia. Uhum. Todo dia. Não vale a pena. Não, Não, porque não às vale a vezes pena. você ganha menos, mas você tá muito feliz. Olha, eu acho que não muitas pessoas, assim, muitas têm, mas eu tenho a sorte de levantar todo dia e ir feliz trabalhar, Uhum. sabe? Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Eu acho que é o principal da vida, né? Você fazer alguma coisa que Uhum. você ama, né? E não tá ali por obrigação.
né? Mas você passou por aquela fase, né? Que todo imigrante passa, geralmente, no Sim. começo, né? Aquelas Uhum. pedrinhas ali do percalço, da integração, né? Do chegar e migrar e tudo, né? Acho Aí que a maioria passa, né? Por todo essas mundo coisas. passa, todo mundo passa. É, Aí eu é. trabalhei também 1 hora e meia num café. 1 hora e meia. 1 hora e meia num café. Porque você vê, você comeu todos os pastéis de nata, mas. Não, comi bacalhau à Braga. Bacalhau com Ai, que o broa delícia. de almoço. Ah, tá. Porque eu fui chamada para entrevista e o gerente me perguntou: você tem a documentação? Eu falei: tenho aqui, meu título de residência e tal. Ele falou: não, então você traz amanhã, não precisa me dar hoje. Amanhã você já começa. Uhum, Aí você começa meio-dia, pega o uniforme, se veste, desce e começa a trabalhar. Não tem uhum, treinamento, não tem nada, vai. E era uma padaria grande, assim, né? uhum, E eu tentando ficar mais observando, olhando, lavando louça, né? Para aprender os uhum, nomes também dos doces, dos tipos de café, porque aqui tem café carioca, carioca de limão, abatanado, galão, meia de uhum, leite. São uhum. nomes Eu completamente sei. diferentes, né? Eu sempre pago esse mico quando. São nomes diferentes. Aí doce, tem os jesuítas, tem isso, né? Tíbias, meu Deus, o que que é tudo, né? Eu não sabia. Uhum, uhum, E aí ele falou, não, você vai atendendo. Eu, não, deixa eu mais aqui, né? Aí uma hora veio a mulher do RH e falou, preciso dos seus documentos. Isso eu tava trabalhando 1 hora e meia. Entreguei uhum, os documentos, ela falou, não, mas você não pode trabalhar, você não tem número de segurança social. Você tem o visto, mas você não tem número de segurança social. Então a uhum. gente não pode ficar com você. Porque se bate fiscalização, ferra pra empresa. Aí eu, Nossa, tá bom então. Então tá, tirei o uniforme, peguei minhas coisas, fui pro e ponto de foi. ônibus. Cheguei no ponto de Aham. ônibus, greve dos motoristas. Não. Sim, tive que caminhar Meu até em casa uma Deus. hora. Mas pelo menos eu comi um bacalhau. Então foi o Valeu, consolo, né? valeu. É, Essa foi a minha experiência de 1 hora e meia no café. foi uma história para contar, né? É, e aí depois eu falei, não, eu vou focar no digital, vou focar no meu trabalho, na minha carreira como Uhum, jornalista, eu tenho experiência, é isso que eu gosto de fazer, né? Eu tenho as minhas 2 cachorrinhas também em casa, que sempre estiveram acostumadas a ir comigo para o trabalho, porque no Brasil eu tinha uma agência de comunicação e elas iam comigo também. Eu uhum, falei, não, eu vou focar nisso, vai dar certo e força. E fui uhum. trabalhando e as experiências, assim, foram altos e baixos, né? Meses muito Uhum, bons, meses ruins. Mas a gente sempre foi claro. segurando, se organizando, sempre com o custo de vida, tentando ficar com o custo de vida baixo, né? Nunca dar um Uhum, passo maior que a perna. Só uhum. compramos um carrinho velho depois de 6 meses quando a gente chegou aqui em Portugal para começar a Um carro vida. amarelo, né? Era um laranja, um Twingo A laranja. laranja branco. E aí fomos assim, né? Devagarzinho. E aí eu tava me sentindo ainda sozinha, sem amigos, né? Porque eu tava muito tempo em casa. E aí o Claudinho falou para mim: ah, Amanda, faz um mestrado também, se inscreve. Agora as inscrições Uhum, estão abertas, faz. E aí eu me inscrevi para o mestrado em uhum, 2015 e entrei, né? E comecei as aulas em setembro de 2015. E foi uma uhum. experiência fantástica, porque no Ah, primeiro dia de imagino, só aula eu já sair de consegui fazer casa para ir amigas. para faculdade já. Como? Só sair de casa e ir para faculdade, ver gente, trocar experiência, nossa, é incrível. Se arrumar, né? Sair de casa, tirar o É. pijama, sair de casa, se arrumar, colocar um batom, né? A gente mora perto da Uhum, universidade, então eu ia caminhando e tinha aulas 3 vezes por semana à noite. No primeiro dia já fiz várias amigas portuguesas e isso me ajudou uhum, muito, 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 muito a é. permanecer em Portugal e a querer continuar Uhum, aqui, né? As amizades é. portuguesas que eu fiz, né? Aham. Fiz 3 amigas fantásticas no mestrado e no primeiro dia já me ofereceram carona, quer que eu te leve em casa no final da aula, né? Porque aí Uhum, começa, depois logo já começa o inverno, frio, chuva. uhum. Todo dia tinha alguém para me trazer em casa. Então, assim, Que amigas legal. fantásticas, assim. E isso foi fundamental para minha adaptação aqui em Portugal. Foi Acredito, fundamental. Então, assim, acredito. quem vem para Portugal como aposentado ou com um trabalho que é home office para o Brasil, muitas vezes se sente sozinho porque você não tem Uhum, uma atividade no país. Você não tem é. para onde ir, né? Então, assim, você não tem um trabalho aqui, ou não tem amigos, não tem uma atividade. Uhum, Quem tem filhos ainda consegue, às vezes, fazer amigos com os pais dos colegas, né, de escola, uhum, mas senão a gente se uhum. sente muito sozinho. Então,
é importante ter uma atividade no país que você tá, né? Uhum. Ou então fazer alguma atividade voluntária, se inscrever na academia, fazer alguma coisa para que você se sinta Do pertencente àquele círculo ali lugar, do né? local, E ter um Eu, círculo de Amanda, amizade. eu fui uma péssima imigrante. Eu confesso, quando eu cheguei aqui, eu demorei muito para. Foi um choque para mim, eu acho, sabe? O idioma, os costumes e tudo. Hoje, depois de quase 20 anos, mas é aquela questão também. Não tinha esse mundo digital quando eu imigrei, viu, Amandinha? Tinha Ah, sim. lá o MSN, o Orkut, Em que tá? ano que foi que tu imigrou? 2004. Uhum. Faz 18 anos, fazem 18 anos. 2004, eu tava no terceirão. Pois é. No terceirão. E acabei de entregar a minha idade, né? Mas tudo bem. Bom, eu tenho um filho de 15, então. E, e assim, hoje, né? Claro que ainda tem essa dificuldade do idioma e tudo, mas hoje você nem precisa sair de casa para aprender o idioma. Uhum. Você pode aprender online, tem muito material, tem muita gente aí falando como é ser imigrante, onde tem vários grupos no WhatsApp, no Telegram, né? Vocês mesmos têm um grupo bacana no Telegram que dá várias dicas para quem quer vir, para Uhum. quem já está aqui, né? Mas você, assim, talvez naquela época também que você veio, não tinha. Nesse momento, entre você começar a ter o mestrado, nesse momento que você passou, assim, essa solidão, esse momento sozinha, né? De ter dado um pouco, assim, nesse café, nessa loja, as coisas assim. O que você sentiu, assim? Como foi para você esse... Olha, eu te confesso que eu não me senti bem, né? Assim, porque a gente se sente inferior, né? A gente se Uhum, sente desqualificado, né? Então, assim, no Brasil, eu era jornalista, tava terminando o de marketing, tinha minha agência de comunicação e frequentava, assim, lugares, digamos assim, chiques, né? Porque uhum, tem que ir em eventos de clientes, eventos, né, uhum, de várias empresas. Então, quando você vem para o exterior, você realmente não é ninguém e você sim, tem que recomeçar do zero. Então, realmente foi difícil para mim, assim, não conhecer ninguém, uhum, e fazer um trabalho que não era a minha área, né? Não pelo trabalho uhum, em si, mas porque não tinha o apoio de ninguém, né? As pessoas só diziam assim, ah, vai, trabalha, né? Então, assim, é, tá, mas como que trabalha? Como que faz, uhum, né? Eu sei que vocês precisam, mas é, pode me ensinar um dia, pelo menos, né? é, E eu me sentia bem inferior, assim, eu não me sentia uhum, valorizada, não me sentia... Não estava feliz, assim, né? Não era uhum, aquilo que eu queria fazer. Eu queria um uhum, emprego na minha área, né, de uhum, comunicação. Mas também tinha a barreira do idioma, né? Como que eu ia trabalhar aqui em Portugal num jornal? Quando eu cheguei aqui em Portugal em 2014, também não tinham muitos sites de notícias aqui de Braga, né? uhum, Só mais jornal impresso. E o português é uhum, português muito formal. Eles jamais contratariam uma brasileira para escrever matérias para o jornal impresso, que os portugueses iriam ler e iriam ficar muito bravos se é, lessem algum gerúndio, né? Se lessem alguma uhum, palavra errada para eles, né? Em uhum, termos. uhum, Porque assim, é muito diferente o nosso idioma. Realmente é muito diferente. Hoje, eu realmente às vezes não sei distinguir se uma pessoa é brasileira ou portuguesa. Domingo eu fui na missa e o uhum, padre começou a falar, eu falei, meu Deus, você tá falando português do Brasil ou português de Portugal? Porque eu não sabia mais uhum, distinguir. Porque uhum, já está muito enraizado para mim no sotaque, tudo sim, muito tranquilo. Mas no início me uhum, doía muito a cabeça nas aulas de mestrado, tentar entender o que eles estavam falando, tentar entender as palavras, as expressões. A professora falava muito assim: ah, de hoje a 8 vocês têm que entregar o trabalho tal, de hoje a 15 você vai ter uma prova. E eu, meu Deus do céu, o que é de hoje a 8? O que é de hoje a 15? Né? De hoje a uhum, 8 daqui a uma semana. De hoje uhum, a 15 é daqui a 2 semanas, nesse mesmo uhum, dia. E várias é, expressões diferentes. E eu sentava na primeira uhum, carteira e ficava tentando anotar tudo, tentando entender, né, o que eles estavam falando. Mas era muito difícil, porque assim, eu não tinha muito conhecimento de Portugal.
não tinha muitas experiências, não convivia com ninguém que era de origem portuguesa, né? A minha família é de origem portuguesa, mas muito lá atrás. Então, não tinha nenhum hábito, né, de comer bacalhau, nada disso na minha família. E quando eu cheguei aqui, tive que aprender todas as expressões do zero, né? Por mais que eu pesquisasse, começasse a ouvir música, mas eu tive que mergulhar assim a fundo, né, para conseguir realmente entender tudo que eles estavam falando e tentar me inserir na sociedade. De 1 a 10, Amandinha, o quanto foi difícil mais do que você pensava quando você estava no Brasil? De 1 a 10, olha, eu posso te dizer que eu pensava que ia ser pior. Foi melhor do que eu esperava. Que Sim, legal! sim. É? Por quê? E por que você Porque veio tão pessimista? eu vim pessimista, sim. Eu vim pessimista. Interessante. É, eu sou de origem alemã, né? Então, assim, a minha criação é um pouco mais pessimista, mais fechada, né? A minha avó não dizia eu te amo, né? Eu que dizia pra ela, vó, eu te amo. Aquela avó bem alemãzinha, né? E minha avó que me criou praticamente, porque minha mãe é mãe solteira, né? Eu só fui conhecer meu pai com 19 anos. Então, eu tenho uma irmã, nós morávamos numa casa de 4 mulheres, né? Ai, que E não tinha legal. referência masculina, nada disso, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu pensei, nós vamos ficar 2 anos pro mestrado do Claudinho e depois nós voltamos pro Brasil. Claro que a gente ia voltar, não ia ter apartamento, não ia ter mais móveis, nada disso, mas a gente ia Vocês recomeçar. foram só para o mestrado mesmo, então, Nós não fomos pro foi? mestrado, sim. Essa era a nossa ideia inicial. E quando eu vim, quando eu tava embalando as minhas coisas lá no Brasil, antes da mudança, eu pensava assim, nossa, eu vou passar fome lá. Eu vou passar fome, eu vou passar fome, eu vou passar fome. Eu tinha muito medo de passar fome, muito medo. Nossa! Eu tinha muito medo, sim, de dar errado. Porque ainda estava saindo da crise, né, de 2012. E muita gente dizia pra gente, nossa, Portugal tá quebrado. O que eles vão fazer em Portugal? Portugal tá com crise econômica. O que eles vão fazer em Portugal? Quando nós chegamos em Portugal, tava com deflação. Não tinha inflação, aqui tava com deflação, né? Não tinha nem feriados. Os feriados já haviam sido abolidos para que as pessoas pudessem trabalhar e produzir mais. Então, assim, tinha várias medidas de austeridade para o país se reerguer da crise econômica, né? E foi importante também a gente ter vindo nesse período que Portugal estava em baixa para ver esse crescimento de Portugal ao longo dos anos, né? E o país conseguiu se reerguer, teve muita gente que foi vindo, muito investimento, muita coisa reabriu, coisas que estavam falidas em 2014, em 2013, reabriram, né? Novos empreendedores surgiram. Lisboa é o polo tecnológico da Europa agora, né? Tem Microsoft, Google, várias empresas. Principalmente em Lisboa, né? Tem bastante, sim. Aqui na região norte tem bastante indústria, né? Tem indústria têxtil em Guimarães também. E aí, aos poucos, mas Portugal depende muito do turismo também, né? Então, quando nós chegamos, tinha muitos restaurantes fechados, muita coisa falida, muita placa para alugar. E aí, aos poucos, Portugal foi se reerguendo. E aí eu fui... Assim, logo que eu cheguei, que eu andei nas estradas aqui em Portugal, eu já gostei, assim, eu já me apaixonei por Portugal e, assim, eu confesso que eu só fui começar a ver algum defeito de Portugal, assim, depois de uns 2 anos, né? Eu fiquei com aquela capa da paixão, assim, durante os 2 primeiros anos e eu acho que o tempo de adaptação foi realmente esse. Foram 2 anos para mim. Depois eu podia já dizer assim, não, realmente, esse é o país que eu quero continuar, eu quero ficar. Vamos ter uma filha aqui e vamos continuar. E aí, em 2017, né? Em 2018, 2016, a gente já tinha decidido que ia ter um bebê aqui. E em 2017, aí nós realmente colocamos o plano em prática, né? E tivemos a nossa filha aqui. E aí foi o ano que eu terminei o mestrado. Eu antecipei um pouco a minha tese, fiz um pouco antes para poder defender antes de estar com barrigão. Que legal. E como foi a Amandinha, assim, falou, agora eu vou ser mãe? Como foi esse planejamento? Como foi ser mãe? O que você achou diferente do Brasil? E também, obviamente, como foi a falta de suporte, a rede de apoio no momento que o bebê chega, né? Seria legal Então, falar.
foi tudo no sistema público de saúde, né? E quando eu Uhum. decidi, assim, eu ia fazer 30 anos e falei, não, acho que agora Uhum. realmente é o momento. E é bem diferente, né? É bem diferente. Até fiz já um vídeo sobre isso no YouTube, com o relato do parto, tudo isso. Mas o maior Uhum. choque que tem aqui em Portugal é que a médica de família, mesmo sabendo o que eu queria, já tinha feito alguns exames pré-natais, já estava tomando ácido fólico. Quando eu disse para ela que eu estava grávida, cheguei lá para consulta. Aí ela fez o teste lá na hora também, um teste rápido, e falou: não, realmente você está Uhum. grávida. E a primeira pergunta que ela perguntou é: você vai querer manter a gravidez? Não deu parabéns. Isso para mim É. foi um choque, assim, né? Porque aqui em Uhum. Portugal é permitido o aborto até a 12ª semana. É, aqui E, também. e aí foi um choque, assim, para mim. Aí Uhum. depois disso ela falou: não, agora você vai na salinha aqui com a enfermeira, faz o exame de AIDS para ver se você tem AIDS ou não. Eu, o quê? Aí fui Nossa. lá, fiz o Ah, exame, não, faz o então exame na hora. você pegou uma. Nossa, então. Nossa, que É tudo muito ideia. assim, pragmático, assim, né? Ah, faz aquilo, não tem parabéns, né? Aí tá, fiz o exame, faz o exame na hora, deu negativo, volta pra sala da médica. Ah, tá, agora você leva esse papel lá na entrada do centro de saúde, agora você vai estar isenta das taxas moderadoras, não vai precisar pagar nada, até o Uhum. puerpério, até 3 meses depois da gestação. Uhum. Aí sai com um caderninho, né, de grávida, e tá, agora você vai fazer esses exames e tal. Uhum. Assim, é uma coisa muito. Não tem muito amor, assim, né? Uma coisa muito, É muito prática, muito né? prática. Isso. Falta empatia. É, eu conversei com uma menina, assim, essa semana que tá. Ela morava na Suíça e foi para Portugal. E ela também me falou algumas coisas assim, que eu nunca imaginava sobre essa questão de parto e tudo aí em Portugal. É. Aí É o novo parto é para mim sempre normal, né? O parto também. não tem cesariana, é só em casos extremos. Tanto que eu conversei com muitas E mães nem por aqui. escolha você fala assim, não, eu não quero. Então, Não. Só no setor privado. Se você a quiser ter um Mandinha, parto normal, você tem que ir pro setor privado, né? No eu hospital fiz privado. cesárea, eu falei pro meu médico, eu vou falar aqui em segredo para ninguém, eu falei, não sai essa cabeça, não, eu não tenho estrutura psicológica. Eu falo abertamente, em maio eu vou falar melhor sobre. Eu fiz cesárea, eu escolhi cesárea e é meu corpo, minhas regras, enfim. Mas daqui não tem. Só se o Sabe bebê assim, tiver em sofrimento, só se pra tiver o mim bebê foi e tá, assim, tiver enrolado no cordão umbilical, não tem esse poder de escolha. pra mim assim foi uma questão psicológica. Eu sou muito avessa à dor. Então, eu não imagino, eu falei pro meu médico, ele falou, mas vai ser complicado, ele ainda conversou, graças a Deus. O meu médico é metade suíço, a mãe é peruana, o pai é suíço, ele nasceu aqui, fez a escola aqui, mas ele tem aquele coração latino também, sabe? E ele, acho que, assim, na cidade, assim, onde meu filho nasceu, acho que ele fez parte 80% das latinas. Todo mundo Aham. vai com ele, porque ele já tem uma equipe e tudo. E assim, eu falei pra ele, eu não consigo. Eu falei pra ele, eu chorava, eu falei, eu não consigo ter um filho normal. É. E aí, E assim, tipo, aí, aí você não tem escolha, você tem não, que. não tem escolha. Não. Só se você quiser, você tem que ir fazer com um plano de saúde, né? Aham. No hospital privado. Mas a maioria dos hospitais privados não tem estrutura grande de UTI. Então, se dá algum problema com a mãe, tem que levar de helicóptero para o hospital público. Porque o hospital público é Nossa. mais bem equipado. Aí eu falei, eu não quero correr esse risco, jamais. Eu prefiro É. já ter no hospital público, parto normal, da forma como a gente veio ao mundo mesmo. Por mim, Uhum. vai ser parto normal. Uhum. Eu não queria nem episiotomia, não queria nada, né? Epidural, Uhum. não queria nada. Mas na hora eu pedi ali a epidural porque a dor é grande. E Imagina. e aí, mas assim, foi muito positivo o meu pré-natal aqui. Eu gostei Uhum. bastante da forma como foi feita. É muito mais Uhum. natural, assim, como se fosse nos anos 80, talvez no Brasil, assim, muito mais Uhum. natural. É, Aí nós temos aulas de preparação para o parto com uma enfermeira no centro de saúde. Depois, quando o bebê nasce, nós temos acompanhamento, aulas de massagem do bebê, que é a Chantala. E aí também as Uhum. mães já podem sair um pouco de casa, conviver, interagir, não ficar só em casa, né? Uhum. E aí troca também experiência sobre a amamentação, isso ajudou bastante.
E nós podemos conhecer o hospital que a gente quer ter o bebê antes. Então, eles fazem um agendamento. Vamos lá, conhecemos. O quarto é privado, é só para uma mãe, né? Então, assim, Uhum. não se paga nada. As enfermeiras muito atenciosas. É, Só que os médicos são práticos, né? Meu parto foi feito Uhum. por uma enfermeira, não tem nenhum acompanhamento de um médico, né? É, aqui é um pouquinho assim também. É, Tem é uma enfermeira relevância, parteira, né? é uma profissão. O médico só vem, assim, eu não No tenho final, para certeza. dar uma olhada se tá tudo certo. Quando tá coroando, diz, né? Para não ficar uma palavra vulgar. Quando a cabecinha já tá aparecendo, né? Uhum, isso. Dependendo da situação, obviamente, né? Mas Se não tem nenhum no problema, geral, claro. E no final, é. depois de 3 dias, né? Eu fiquei 4 dias no hospital, que era um feriado. Tanto que eu nem queria ir embora do hospital, eu tinha medo de chegar em casa, ficar com o Eu bebê fiquei sozinha. 6 dias no hospital, só pela comida. Eu E comi quando eu fui bacalhau no mãe, eu olhei hospital. meu filho e eu falei, gente, agora eu tenho que cuidar dessa pessoa. É, eu não queria ir embora do hospital, porque eu fiquei, meu Deus, aqui tem todo o suporte, tem o apoio, o bercinho é transparente, dá pra ver se ela tá dormindo, se não tá, né? É, Então, mas no Brasil a gente tem também, né, Amandinha? Aqui que nós temos que ser, assim, né, guerreirona mesmo e fazer tudo sozinha, né? é. Não veio ninguém da tua família quando você foi mãe? Então, a minha mãe morou aqui durante 2 anos, então ela me ajudou, né? Nos primeiros Ah, dias, ela vinha aqui em casa, me ajudava a limpar a casa, lavar roupa, uhum, organizar a casa. E aí uhum, eu só fiquei assim preocupada com a amamentação, mais nada. O uhum. Claudinho fazia a comida e a minha mãe cuidava do resto, né? Então, Ai, que ela vinha, passava o legal. Então dia e no você final do tem um dia para casa. suporte, né? É, foi muito fundamental. Importante, Isso. Então, importante. assim, eu tinha muito leite, consegui amamentar muito. E Uhum. amamentei até 2 anos e 7 meses. Que legal. Eu tinha muito leite e para mim foi tudo muito natural, assim, não foi nada, nenhuma experiência traumática, amamentação, nada, foi muito natural, muito tranquilo. E eu tive uma boa enfermeira que me ajudou nessas aulas de preparação para o parto. Eu Uhum. agradeço muito. E depois que tu conhece as pessoas, que tu se abre, tu fala das tuas ansiedades e fraquezas, né, antes de ser mãe, Uhum. elas foram muito humanas, assim, muito, Uhum. muito queridas. No hospital elas são mais práticas, né? Não te dão aquela, Uhum. ai, parabéns, mamãe, né? Beijo, abraço, nada disso. Uhum. Mas tudo funcionou muito, muito correto, assim. Uhum. Muito, não foi muito humano, né? Mas foi Mas tudo foi muito muito profissional. prático, profissional, sim. É, é isso. E assim, Amandinha, se você fosse falar assim dessa toda a sua experiência de ser imigrante, me dê alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Pontos negativos, vamos lá, vamos começar pelos negativos. Tá. O medo, né, de recomeçar e de não conhecer ninguém, né? Recomeçar a Uhum. vida, recomeçar a profissão, recomeçar uma nova cidade, uma nova casa, um novo idioma, fazer amigos. Tudo isso dá muito medo, né? Uhum. Pontos negativos, assim, de Portugal. A questão econômica, né? Que, assim, se for comparar com outros países da Europa, é um país mais pobre, né? Em comparação aos outros países. O salário mínimo é menor, Uhum. tudo isso. Mas também o custo de vida é menor, né? E a Então, qualidade de vida é superior a outros países. Vocês têm isso. mar, né? Tudo isso, né? Isso, com certeza. Esse entra nas qualidades, né? Portugal É, tem clima muito bom, tem mar, a comida é muito boa, né? A comida muito. portuguesa é Assim, tipo, excelente. não é assim, ai, comida é boa. A comida é muito boa. Muito boa, Tipo muito assim, boa, muito boa. muito boa. Olha, de todos os países da Europa que eu conheço, eu acho que Portugal, Espanha e Itália ali estão entre os melhores, né, da Eu gastronomia. tenho, eu falo assim, para mim Portugal tá no topo, a Itália tá no vinho e Barcelona tá no entretenimento. Uhum, Eu com faria certeza, assim. com Mas em certeza. todas você come muito bem e bebe muito bem. Com Sim, certeza. com certeza, sim. Os espanhóis gostam mais de tapas, né? Comer aquelas É, lulas, né? Assim, peixe, muito peixe fresco, peixe, a né? paella, o ramon e tal, É. mas comida é muito gostosa também, né? E preços Aham. acessíveis, né? Na Inglaterra, assim, a gente sofreu um pouco com isso, porque realmente é só fast food, fish and chips,
Tem batata. alguém te fazendo uma pergunta: qual a média de valor de aluguel de um apartamento, casa pequena? Acredito que seja em Portugal, né? Uhum. E se eu falar que da Então, Suíça, ela desiste de mim. então, a média aqui em Portugal, no interior, tá 500 euros, né? Uma casa pequena, de um Pequena, quarto. você fala um quarto de dormir, uma sala, uma cozinha? Isso, Uhum, isso. tá. Ou T0, que a gente chama aqui, que seria um estúdio, né? Mas Uhum, em Lisboa, na capital, é um pouco mais, uns é, 700 euros por conta é, da maior demanda, né? E também tem muitos profissionais da área de tecnologia, de é, multinacionais, e muitos é. apartamentos viraram Airbnb. Aham, E isso complicou para quem morava no centro de Lisboa, né? Então tem que é. morar um pouco mais afastado. Uhum. É, porque eu fui em Lisboa algumas vezes, mas, gente, tem cidades maravilhosas a 1 hora de Lisboa. Assim, linda mesmo. E para morar, assim, parece o interior do Brasil, mas eu não quero ofender, não, depois das pessoas, mas seguro seria essa palavra, né? Sim, sim, sim. Eu fui em Leiria, Caldas da Uhum. Rainha, Óbidos, sim, Uhum. 1 hora de Lisboa. Gente, é maravilhoso, assim, as casas sem muro, assim, cidadezinha do interior, é padaria, comida maravilhosa, assim, sabe? E apartamentos e casas bem bonitas mesmo, 300, Uhum. 400 euros, assim, bom, O Alentejo é a região que tem mais calor aqui em Portugal, né? Que é ali para Uhum, o meio de Lisboa, para a região centro. uhum, E tem mais calor e é uma região mais barata aqui de Portugal para morar, né? uhum, E aí o uhum. Algarve, que é no sul, É. onde tem as praias mais bonitas, né? Que é mais um destino turístico, que muitos ingleses aposentados resolvem morar. Ingleses e suíços também. Ingleses, suíços, os Porque aposentados aí ali europeus. já vira meio que. Eu, eu vou morar em Portugal quando eu me aposentar, filha. Eu não vou ficar. Aí já é um pouco mais caro, né? O aluguel, em torno de 800 euros, um apartamento pequeno, assim. Uhum. E normalmente eles só alugam no período de inverno, 6 meses, para no verão poder alugar por dia para os turistas. Então é difícil conseguir Ah, um tá. contrato assim anual, né? Tem que pesquisar bastante. Muito interessante. Portugal está sofrendo com essa falta de imóveis, né? Porque veio muita gente, né, nos últimos anos e Então, a última vez que eu estive em Lisboa, uma atendente de uma padaria falou para mim que Lisboa estava no top dos. Porque os estudantes aqui na Europa, quando termina, eu não sei, no Brasil seria mais ou menos como ensino médio, eles fazem uma viagem sozinho, né, de uhum, classes. E antigamente era Paris e Barcelona. Há 3 anos atrás, antes da pandemia, quando eu estive em Barcelona, quando eu estive em Lisboa, a menina falou para mim que Lisboa era o topo. uhum, sim, Porque, eles assim, vieram. a comida é gostosa, é barato turistar, né? E é Uhum. muito bonito. Muito bonito. Tem praias lindas, Portugal. Portugal tem É, praias tem. lindas. Ali a região de Cascais é muito lindo, que é a Uhum, Riviera Portuguesa, Estoril, né, uhum. onde tem o torneio de tênis de Estoril. Nazaré, Tem não recomendo as Nazaré, ondas lindíssimo, que é a cidade das gigantes. ondas Deixa com gigantes. Medina, né? Porque Aham. ondas gigantescas, mas a paisagem é incrível. O Pedro Scooby, né, É. inclusive, mora aqui em Portugal, né, e nadou agora nessas ondas aqui Uhum. desse ano, nessa temporada de 2022, agora no início de janeiro, pegou ondas, assim, enormes, né, então, Nazaré Teve também é uma aquela cidade linda. brasileira. Hum? Olha, tem uma pessoa que está falando que é imigrante na França, acabou de voltar de férias de Portugal. Ela é au pair e ama demais o Porto. Você consegue falar um pouco de graduação em Portugal? Olha, a Uhum. gente pode fazer uma nova live, Amandinha, porque Ah, sim, aí sobre estudar em Portugal, com certeza. estudar Aí tem muita coisa. e custo de vida e essas coisas, porque olha, Sim. várias perguntas, a live voou, Uhum. né? E tem várias perguntas. Olha aí, vamos ter que marcar uma nova live só para falar. Hoje era só para falar ter mulher e imigrante em Portugal. Vamos marcar aqui um compromisso com os Vamos. seguidores aqui. Vamos. Ô, Jana, se Então, você quiser, Jana, no nosso canal no YouTube tem vários vídeos sobre estudar em Portugal. isso. Das melhores É. universidades, como entrar. E no nosso site, no Vagas pelo Mundo, também tem várias matérias como estudar em Uhum. Portugal. E o nosso podcast, o Partiu Morar Fora, nós também já fizemos dois podcasts exclusivos sobre isso.
sobre a experiência do mestrado em Portugal com um amigo nosso que estudou aqui com a gente. E um outro só comigo com o Claudinho sobre mestrado e doutorado em Portugal. E falamos Isso. várias informações. E, Jana, se você me inscrever no direct, eu quero te entrevistar. Eu tô doida para entrevistar o Parque. Eu quero saber como é que é o pé. Porque, assim, engraçado, eu não sabia. Eu achava que tinha mais esse mercado de au pair nos Estados Unidos. Mas eu acabei de descobrir que aqui na Europa tem também, né? Então, Jana, se você Tem. quiser, ó, me inscreve no direct que eu quero Tem te na Irlanda, entrevistar, tem viu? muito au pair. Na Irlanda, na É. Holanda, tem várias Eu amigas. quero entrevistar, porque eu ouvi uma menina que eu vou entrevistar, me falou umas coisas assim, eu fiquei bem chocada. Uhum. Olha, a Leida tá falando que ela tem 40 anos, ela tá indo este mês que vem para Portugal. E quais as chances de conseguir um emprego? Ela não pretende escolher a área. Bom, acho que você tá melhor, tá mais apta para responder que eu. Olha, Leda, 40 anos é um jovem aqui em Portugal, é uma menina. Fica tranquila. Não tem É, problema nenhum é, a tua idade, não. então, eu quando fui em Portugal, meu filho, né, eu levei, meu filho gosta de surfar em Portugal. Já Uhum. levei ele 2 vezes, ele ama Portugal. E todas as atendentes onde a gente ia era brasileira. E o meu Uhum. filho, a última vez que eu fui, ele passou mal, fez 48 graus. Há uns 3 anos para trás, no verão, eu estava em Lisboa, fez 48 graus. E ele é suíço, né? Nasceu aqui, é meio brasileiro, mas costume daqui, né? E Uhum. aqui faz muito frio, 6, 7 meses, como você falou. E ele passou mal, assim, ele começou a ficar azul nos lábios. Assim. Aí eu entrei num restaurante e as atendentes eram brasileiras. Eu falei, gente, eles me socorreram meu filho. Sabe, assim, eu até chorei, porque foi tão assim, que não é muito costume aqui, não. Né? Ah, não, aqui todo Botar mundo em ajuda. segredo pra... Mas, Ah, gente, não, que aqui todo mundo time, assim, ajuda. Se eles cair na pegaram meu rua, alguém já filho. levanta, já ajuda. Deitaram meu filho num banco, colocaram assim, o cozinheiro saiu da cozinha, veio com um pano gelado, colocou no rosto dele, assim. Até ele mesmo falou, mãe, nossa, como é diferente. E Uhum. assim, respondendo a pergunta, Leda, acho que no ramo, né, de gastronomia, várias coisas assim, tem espaço, né? Sim, e Pra... restaurantes é um mercado que gira muito, né? Restaurantes, Uhum. hotel, gastronomia. Então, É se um você tá de começo, né? E Leda, sabe uma estética, aqui em coisa? Portugal tem bastante clínicas de estética, né? Elas gostam Isso. muito. Dentista. Eu gosto dos dentistas de Portugal. Sim, sim. Eu É, tem, gosto. tem experiências boas e ruins de dentista, mas Obviamente, assim, você tem que ter sorte de encontrar, mas sim, eu gostei, assim, eu sim, fui e sim. gostei. Leda, eu acho assim, outra coisa que talvez seria importante falar, você vai, começa no trabalho, mas assim, vocês deveriam tentar estudar também, porque como, eu não sei como é, mas não, eu vou fazer uma live com você só sobre custos, estudar a gente precisa, porque agora Uhum. até eu fiquei curiosa. Mas eu acho que também ter uma chance de fazer um upgrade, né, de estudar, de Sim, repente, tem muitos cursos profissionalizantes aqui em Portugal, em isso, Lisboa, para no ganhar um pouquinho Porto. mais. Assim, por exemplo, padaria, curso de padaria aqui em Portugal, curso de Uhum. hotelaria, tem muitos cursos profissionalizantes que, assim, em 6 meses você já sai sabendo tudo sobre aquela área, né? E Isso. cursos rápidos. Também o Instituto de Empregos aqui de Portugal também oferece muitos cursos, muitas opções de formações. Isso também ajuda muito na parte Legal. técnica, né? Quem não quer fazer uma É, graduação, quem não quer fazer uma pós, às vezes você ganha muito mais sendo um trabalho técnico do que você ter um mestrado. que legal. Amandinha, mês de abril aqui no Desafio vai ser um mês da educação. Eu vou te chamar de novo. Tá bom, Porque aí você vai ter que contar pra gente aqui toda essa sua experiência, porque as meninas aqui, ó, tá bom. aqui, ela falou Obrigada que é pra você. graduada e pretende apostilar. Aí, que legal. Isso mesmo. Legal. Leda, olha, vai. Assim, eu vou te dizer uma coisa. Se eu conseguir migrar para a Suíça que fala alemão, você vai se dar muito bem em Portugal. Porque, né? Por mais que o português seja um pouco diferente, ainda soa no ouvido um pouco o seu idioma, né? Uhum, Então, assim, eu vou deixar aqui um recado para a Lady e quero que você feche a live, Amandinha, deixando um recado para ela. tá bom. O Felipe tá É, perguntando aqui, tem muito emprego para se brasileiro aí? tem para brasileiro aí. Então, essa questão de muito é bem complicada, dizer muito ou pouco, né? Portugal é um país É. pequeno, são 10 milhões de habitantes. Então, assim, eu jamais digo Uhum, que existe muito emprego em Portugal. Eu jamais digo isso. uhum, Existem profissões que têm demanda, existem lugares que têm demanda,
né? Por exemplo, área de TI, existem algumas profissões específicas, motoristas de caminhão que precisa, né? Motoristas de pesados, só que tem que validar, trocar a carteira aqui de motorista, mas se ganha muito bem. Então, tem algumas profissões específicas que Portugal precisa. Fora que atravessa a Europa inteira ser caminhoneira, é uma aventura. É, Aqui na Suíça passa muito caminhão. é uma Eles vêm aventura. de Portugal, Espanha, Alemanha, aí entra na Suíça e vão mais para Inglaterra, leste europeu. Recomendo, deve ser bem bacana. Olha, tem um falando que tem emprego sobrando em Londres. Olha aí, Amandinha, você não quis ficar na Inglaterra. Lá na live de abril você vai ter que dizer o porquê. Olha, Vamos a gente deixar fez um essa podcast questão só sobre levantada. isso, porque nós não voltamos para a Inglaterra. Vamos deixar esse suspense para a live de abril. Tá super convidada. É a mês da educação no Desafios da Imigrante. Então, você vai vir, vai contar pra gente como é você que fez mestrado, como as pessoas podem chegar. Olha, prometido. Leda, todo mundo, a Jana, que todo mundo aqui que fez perguntas, a Amandinha tá de volta. E não esqueçam, vão no Vagas pelo Mundo, no podcast. Eu recomendo muito o podcast, é muito engraçado. Você ri, tem momentos que você vai ficar meio assim, empático pelo que eles passaram. Eu, que sou imigrante, passei por algumas coisas que eles contam, né? Então, eu agradeço muito a Amandinha, tá? Obrigada. Queria mandar um beijo para a Desejo Malu, assim, que participou aqui, que viu a todo live, mundo, a Malu Garcia. E aí, Felipe, Leda, quem quiser procurar um emprego em Portugal, ou aqui na Europa, ou em qualquer país do mundo, pode acessar nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, que todo dia tem vagas novas, nós publicamos. Verdade. A gente faz sempre várias pesquisas do que está acontecendo, quem está contratando, quais são as vagas abertas, e a gente divulga tudo isso para você que é brasileiro ou falante de língua portuguesa. Eu estudo programação, né? Eu fico mandando lá para os meninos que eu conheço. Olha lá, tem vaga na Holanda, tem vaga. Manda lá. Que legal. Eu agradeço muito a Amandinha. Olha, eu quero muita comemoração esse seu aniversário do Claudinho. Eu quero ter, eu vou botar no meu stories, eu vou compartilhar. E já eu não sei se a gente está muito empolgado para fazer comemoração, sabe? Por quê? Não sei, assim, não estão muito empolgado para fazer nada assim grande, sabe? Vamos fazer algo. Mas alguma coisa vai ter, alguma coisa vai ter. Quero um bolo nesses stories, não é possível. Pelo menos o bolo, claro, com certeza. Peixes, né? 2 peixes, 2 piscianos, não, tem que fazer, meu Deus. Não, vamos fazer hashtag aniversário Claudinha Amanda, não é possível. Do Claudinho é segunda-feira, dia 7 de março, e o meu dia 12 de março. Então, tem que ter aí, ó. E hoje nós ganhamos esse quadro aqui, ó. Hoje nós ganhamos essa caricatura aqui, ó. Ai, que fofo. De um seguidor nosso. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, Amandinha, eu te agradeço muito. Um beijo pra você, pro Claudinho, pra sua filhinha fofa. Abril você volta, porque aí não tem jeito, o povo te ama. Tá bom, volto, claro, com certeza. Tá aí, ó, todo mundo te quer aqui. Com certeza, eu volto sobre, sim. Né? E aí pode ser só respondendo dúvidas sobre Portugal. Isso, muito bem. Muito obrigada, um beijo para você, para todo mundo que participou hoje, todo mundo assim, mandando perguntas. É isso mesmo, gente. Olha, entra nas lives, façam perguntas. Esse mês de março nós vamos ter meninas do Japão, Estados Unidos, aqui da Suíça, né, Espanha. Sexta vai ter uma menina da Espanha que ela ajuda a emigrar. Sábado tem uma da Suíça, e vai ter da França, vai ter da Irlanda. Então fique ligado, siga o Desafio da Imigrante, segue a Amandinha no Vagas pelo Mundo, para todo mundo ficar informado aí, ó. É imigração consciente, com muita informação e informação realista, correta, né, Amandinha? É verdade. Sem flores. Sem flores. Exato. E para ajudar também. Um beijão para vocês todas. Beijo para todo mundo, obrigada. Sexta, tô de volta. Beijo, Basílica. Sexta aqui na nossa tela vai ser Barcelona. Beijo. Beijo. Olha a Cris que vai estar aqui com a gente na sexta. Claudinho, beijo para você também. Claudinho, eu quero que você faça um bolo para Amandinha, hein? Não, aqui em casa quem faz bolo sou eu, Mimi. Eu vou fazer bolo para ele e para mim. Então, Amandinha, você faça um bolo pro Claudinho. Tá bom, pode deixar. Vou fazer um bolo bem Leda, olha, obrigada, uma live. A gente também gostou muito das suas perguntas. Leda, conta depois, quando você chegar. Quem sabe você vem aqui dar uma entrevista pra gente. Aí eu, você e a Amandinha. E aí você conta pra Amandinha aí como é que tá essa vida em Portugal pra mim,
Eu gosto Combinado. de saber quem tá chegando agora, né? Fazer É, assim uma conversa a três. com Então tá, certeza. muito obrigada, viu? Todo mundo que esteve aqui na live. Beijo, E Juliana, que entrou agora. Beijo. isso, Beijo pra Leida, todo conta pra mundo. gente, vai dando informação dessa chegada. A gente quer saber aí esse, né, caminho É aí, verdade. E tá? ouçam o Então, podcast beijo. Partiu Morar Fora. Isso, gente, ouçam o podcast. Sério, ouçam. É uma cartilha de imigração. Eu tô no episódio 37, mas tive que pular para aquele que vocês me mandaram um beijo, mas agora eu voltei de novo. Tá bom. Então tá, um beijo, Um Amandinha. beijo, Tá, muito gente. Tchau, obrigada, foi tchau. muito legal. Passou muito rápido. Foi muito legal. Que Obrigada pelo pena. convite, Mimi, para todo mundo da É, equipe dos abriu, Desafios da Imigrante. abriu. Vamos nos ver aqui novamente. Só marcar. Tá bom. Beijo Um todo mundo e beijo. feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres lindas que estavam aí na live, que É acompanham, verdade. Um beijo. né? Tchau, Amandinha. Tchau, tchau.